em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 a 47. Eu sei que as irmãs já leram bastante esse texto da palavra de Deus. Eu sei que já tem um bom conhecimento desse texto memorizado, mas, irmãos, eu estava orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra, e Deus sempre estava direcionando para esse texto da palavra de Deus. E então eu disse: vou ser obediente a Deus, eu vou trazer aquilo que Deus quer que a gente traga, porque às vezes a gente é tentado de trazer outras coisas, mas nós temos que ser obedientes ao que Deus, o Espírito Santo, está mandando a gente trazer para a glória do Senhor. E Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar a Deus. Nesse momento eu quero que você peça a Deus que Deus possa estar falando ao teu coração, que você possa se desligar de alguma coisa. Não sei qual pensamento você chegou aqui, mas eu queria que nesse momento você focasse apenas na palavra de Deus, no que Deus quer falar ao teu coração, ao nosso coração. Amém? Seu maravilhoso Deus, eterno Deus e Pai Santo, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Tu sabes, Senhor, que é com muito temor e tremor, porque nós estamos servindo a um Deus santo, a um Deus grande, ao Criador de céus, terra, ao Deus todo-poderoso, Senhor. Nós devemos sim, Senhor, subir aqui com muito temor e tremor, porque Tu és esse Deus grande e maravilhoso, Tu és esse Deus misericordioso, esse Deus de amor, esse Deus soberano, esse Deus que governa todas as coisas e que tudo é feito de acordo com a Tua vontade, Senhor. Então nós estamos servindo a um Deus vivo, a um Deus que tem olhado por cada um de nós, tem olhado para a Sua igreja e tem nos visto a cada dia. E os Seus olhos, meu Deus, nós sabemos que é como chamas de fogo que Tu vê e Tu sonda os nossos corações, sonda as nossas mentes, sonda os nossos pensamentos, Senhor. Então, meu Deus, neste momento, Senhor, nós queremos Te pedir, Deus, Tu possa falar aos nossos corações, meu Deus. Meu Deus, se há algo empecilho aqui, se há algo contrário aqui, Senhor, que Tu, Senhor, faça que caia por terra, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós repreendemos, Senhor. Que a Tua palavra aqui, Deus, venha continuar sendo pregada, Senhor. Que qualquer oposição, Senhor, que venha se levantar, meu Deus, e a gente sabe que não provém de Ti, mas provém do maligno, que todas elas caiam por terra, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Esta é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, já preguei muito nesse texto aqui, mas é sempre bom a gente estarmos muitas vezes trazendo de volta alguns ensinamentos da palavra de Deus. E tem muitas coisas, mas que quando eu leio na palavra de Deus, principalmente esse texto, eu vejo sobre essa igreja, a primeira igreja primitiva, né, os primeiros cristãos ali que se converteram, e amados, enche os nossos olhos. Eu acho que todo pastor, todo servo de Deus que realmente ele é fiel a Deus, que ele ama a Deus, que ama a obra de Deus, ele desejava participar de uma igreja como a igreja primitiva. Como essa igreja no seu início, amados, ela é maravilhosa. Como essa igreja tem característica de uma verdadeira igreja viva de Cristo.
E quando nós olhamos para esse texto, amados, nós vemos que a igreja de Jerusalém, a igreja no seu início, deveria ser o modelo atual das igrejas hoje modernas. As igrejas hoje deveriam olhar não para a modernidade hoje em dia, porque é tanta modernidade, é tantas coisas, é tantas programações, são várias coisas que as igrejas têm feito, mas estão precisando, amado, voltar a ser como esta igreja, que era uma igreja simples, era uma igreja que não tinha tantas coisas como as igrejas hoje têm, mas era uma igreja, mas onde a gente via o poder de Deus agindo naquela igreja. Você via o Espírito Santo agindo naquela igreja, e nós estamos precisando, mas urgentemente, principalmente em nosso país, olhar para esta igreja. E quando eu estou falando de nós, amados, eu estou falando da igreja universal, toda a igreja cristã, não só aqui no Brasil, como do mundo todo. Nós estamos precisando, amados, eu e você, cada indivíduo, cada crente, estamos precisando voltar a sermos como esses cristãos aqui, a desejarmos sermos crentes, como esses crentes daqui, amados. Por que, pastor? Porque, meu irmão, nós estamos vendo, cada dia que passa, irmãos, tantas igrejas, tantos ministérios, irmãos, indo de ladeira abaixo, uma declinação da fé terrível. Mas nós sabemos que essa igreja aqui, amados, ela não passou todo o tempo assim, porque até a igreja primitiva, amados, ela com o tempo, dentro da igreja começou a haver vários problemas. Começou a haver grupos de pessoas se corrompendo, começou a haver grupos de pessoas apostatando da fé, começou a haver, amados, a falta de unidade da igreja, a falta de amor, a falta de comunhão, e nós vemos que ela não continuou assim com o passar do tempo. E nós vemos isso, amados, quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo às igrejas. E uma dessas cartas, amados, que o apóstolo Paulo escreveu com a igreja de Corinto, uma igreja complicada, a igreja primitiva, lá em Corinto, amados, onde se estavam, naquela igreja tendo uma falta de comunhão, onde a unidade estava sendo quebrada, onde havia divisões, havia partidarismo, uns dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, havia brigas, havia contendas, havia vaidades, havia uns querendo ser mais do que outros, havia problemas doutrinários dentro daquela igreja, amados. Um grupo ali não estava aceitando a ressurreição dos mortos, e Paulo escreve lá em 1 Coríntios 15 falando sobre a ressurreição. Nós vemos problemas doutrinários da liberdade cristã, onde havia ali uma confusão, se comia carne, se não comia carne sacrificada a ídolos, e Paulo escreve lá em 1 Coríntios 10, 28, havia problemas relacionados ao culto, uma desordem no culto, os dons espirituais sendo usados não para a edificação do corpo, mas para que as pessoas se soberbecessem, porque havia um grupo daquela igreja que achavam que eram mais espirituais do que os outros, e alguns falavam em línguas, outros profetizavam, e não estavam usando os dons da maneira correta, estavam usando para a vaidade, para que eles se orgulhassem. E havia problemas relacionados a casamento, divórcio naquela igreja. Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 7, problemas morais, irmãos, terríveis, Havia ali naquela igreja irmãos processando outros irmãos, levando para um tribunal, para um juiz não crente julgar os outros irmãos. Lá em 1 Coríntios 6 mostra isso. Havia grupos que estavam voltando à prática da idolatria, prostituição religiosa, e Paulo estava ali combatendo os ídolos. Lá em 1 Coríntios 6, do verso 18 a 19, problemas morais entre os irmãos, onde havia um irmão que estava possuindo a própria madrasta dele, um pecado que Paulo disse que nem entre os gentios havia tão tamanho pecado. Então, mas quando nós vemos no livro
livro de Apocalipse também, nós vemos o apóstolo João, inspirado por Deus, escrevendo às 7 igrejas da Ásia, onde dessas 7, amados, só 2 igrejas ainda estavam permanecendo fiel a Deus. Isso quase 100 anos depois da ressurreição e da ascensão de Cristo. Mais ou menos em 98 depois de Cristo, amados, o apóstolo João escreve a 5 igrejas, apenas 2 ainda estavam se mantendo fiel a Deus, que era a igreja de Esmina e a igreja de Filadélfia. E todas as outras igrejas estavam, amados, tendo uma decaída espiritual, corrupção espiritual, e ali por aí vai, amados. Então, amados, vemos que mesmo a igreja primitiva, com o tempo começou a se desviar da verdade, a se corromper com o passar do tempo. Então a igreja de Jerusalém, esta aqui do primeiro século, tinha as características de uma verdadeira igreja viva de Cristo. E é esta igreja, mas que deve ser um modelo para cada um de nós. Para cada um de nós cristãos, nós devemos estudar, nós devemos ler mais o livro de Atos dos Apóstolos. Irmãos, com o passar do tempo, nós temos percebido, amados, e é com tristeza, não é porque nós gostamos de falar de igreja de ninguém, de denominação de ninguém, porque a igreja na realidade ela é de Cristo, mas com o passar do tempo, amados, nós temos visto tantas denominações se desviando da verdade, nós temos visto tantos falsos evangelhos, tanta pregação de um falso evangelho, igrejas se corrompendo por causa de dinheiro, irmãos, igrejas que começaram bem, mas hoje em dia estão se tornando empresas, e irmãos, muitas semelhantes à igreja de Laodiceia, do qual o apóstolo João ali estava, onde Deus estava divertindo aquela igreja, que era uma igreja próspera, era uma igreja rica, era uma igreja que se considerava autossuficiente, ela achava que não necessitava mais de nada, mas o Senhor, amados, com o olhar espiritual dele, porque só o Senhor sonda o coração dos homens, o Senhor, no olhar dele, no mais profundo da alma de cada membro daquela igreja, do pastor daquela igreja, o Senhor viu que era uma igreja pobre, cega, nua, miserável, uma igreja que não era quente nem era fria, mas era morna, causava um mal-estar no Senhor, no Deus, no dono da igreja. Imagine, mas uma igreja que quando começa a adorar, o Senhor sente um mal-estar e sente vontade de vomitar aquela igreja. Quando o Senhor disse que estava à porta batendo, amados, e queria entrar. Meus irmãos, então, amados irmãos, nós precisamos, como igreja do Senhor, nos examinarmos, amados, a nós mesmos, olharmos agora para a nossa igreja local aqui. Será que a nossa igreja local aqui, nós estamos vivendo como os cristãos da igreja primitiva, no início de Atos dos Apóstolos, Temos essas características, que nós podemos dizer que nós somos uma igreja viva de Cristo, que nós somos uma igreja que somos cheios do Espírito Santo. Amados, é com muita tristeza que nós temos visto tantas igrejas hoje, irmãos, se desviando da verdade. Irmãos, isso é terrível, amados, é tantas heresias destruidoras, tantos ensinamentos, irmãos, contrários. Nessas igrejas nós vemos tantas programações, tantas coisas antibíblicas, tantos cultos com invenções, com modismo, cultos antibíblicos. É triste vermos, amados, tantas pessoas se desviando da verdade, e nós temos que termos cuidado para que a gente possa permanecer nesta verdade, para que a gente também não venha a desviar com o tempo.
Então a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos deveria ser, hoje em dia, a igreja modelo, amados. Não é essas igrejas hoje que nós vemos, mas esta igreja aqui, ela tem característica da igreja viva e verdadeira do Senhor Jesus Cristo, que nós devemos imitar esta igreja aqui. Então a primeira característica, amados, que essa igreja viva, verdadeira de Cristo que ela tem aqui, é que ela é uma igreja que ela é comprometida com a fidelidade da palavra de Deus. Nós vemos isso no versículo 42, quando diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva, irmãos e irmãs, ela nasceu sobre a verdade, sobre a verdadeira pregação do Evangelho. E essa pregação era uma pregação cristocêntrica. Cristo era o centro. Você pode ver em Atos 2, você pode ler em casa, do versículo 14 ao 41, a pregação de Pedro. E Pedro, meu irmão, ele não falou outra coisa a não ser de Jesus para aquele povo. Pedro pregou o Evangelho, falou da obra de Cristo. Pedro falou da morte, da ressurreição de Cristo, falou da exaltação de Cristo. E o que aconteceu, amados? No verso 37, Atos 2, do 37 diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Aquela igreja, irmãos do Senhor, e eu peço que a igreja preste atenção, ela foi desde o início, mas ela nasceu sobre a verdade do Evangelho, onde Cristo é o centro. O Evangelho é o próprio Jesus Cristo. As boas novas é o próprio Jesus Cristo. Então, amados, a igreja de Jerusalém nasceu sobre essa verdade. E nós temos que continuar sobre esta verdade. Porque o que nós temos visto hoje, amados, dificilmente hoje nós temos visto mais, hoje em dia, pregações falando de pecado, falando de arrependimento de pecado, falando da verdadeira fé, da graça salvadora, da salvação, de uma verdadeira conversão. Hoje nós não estamos ouvindo mais falar de santificação, de novo nascimento, de regeneração, de céu e de inferno também, porque faz parte, amados. Jesus pregou sobre o inferno. Onde está a mensagem hoje em dia das igrejas modernas sobre a condenação eterna? Muitas pessoas estão dentro das igrejas, elas não sabem nem de que Jesus salvou elas. E a gente sabe que não só foi no inferno. Mas, meus irmãos, a igreja primitiva não só nasceu na mensagem fiel do Evangelho, que era uma pregação cristocêntrica, como era uma igreja que ela perseverou na doutrina dos apóstolos. Meu irmão, nós temos que perseverar nesta doutrina. Não vai ser fácil. Porque, meu irmão, o que mais as pessoas não querem hoje em dia é perseverar na sã doutrina da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, meu irmão, é para repreender, corrigir, exortar. E muitas pessoas não querem ser corrigidas. Muitas pessoas não querem ser exortadas. Muitas pessoas não querem que a palavra de Deus mostre que elas estão mortas em seus delitos e pecados, que elas estão precisando se voltar para Deus, que elas estão precisando abandonar essas vidas miseráveis que elas têm vivido, que vai levar elas para a condenação
doutrina dos apóstolos. Então, o conteúdo fundamental para o crescimento da igreja primitiva, para esse crescimento espiritual, para o amadurecimento dos crentes desta igreja era, irmãos, a Escritura, a verdade revelada de Deus, que os apóstolos receberam do próprio Jesus Cristo, e eles ensinaram fielmente à igreja. Eles nem acrescentaram nem diminuíram, eles não tiraram nem acrescentaram. Nós não podemos, irmãos, trazer nada a mais do que já está escrito, nem tirar o que está escrito. A doutrina dos apóstolos, que doutrina é essa, pastor? É os ensinamentos inspirados dos apóstolos, que primeiramente foram ensinados de uma forma oral, depois escrita, do qual nós temos hoje em dia, no Novo Testamento. No início, os apóstolos ensinaram de uma forma oral, inspirado por Deus. Hoje, irmãos, essa doutrina se encontra aqui nas páginas da Bíblia Sagrada. Nós temos a doutrina dos apóstolos aqui. E o que nós temos que fazer com esta doutrina, pastor? Estudar, aprender, crescer, amadurecer, guardar e praticar essa doutrina. Temos que colocar essas coisas, amados, em prática. A doutrina dos apóstolos, amados, os apóstolos aprenderam com Jesus Cristo. Depois, inspirado por Deus, eles ensinaram oralmente. Depois, inspirado pelo Espírito Santo, escreveram. Onde nós temos os evangelhos, as cartas dos apóstolos e o livro de Apocalipse. E nós temos toda esta doutrina aqui, para que a gente possa fundamentar a nossa fé, para que a gente possa amadurecer, crescer espiritualmente a nossa fé. E os nossos irmãos da igreja primitiva, mas eles não corriam atrás de outros ensinos. Eles não corriam atrás de falsos apóstolos. Eles não corriam atrás de falsos evangelhos. Eles, irmãos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmãos, depois se levantou muitos falsos mestres para querer desviar os irmãos, para querer tirar os irmãos da verdadeira igreja de Cristo. Eu quero dizer a você, não é diferente hoje. O que você tem aprendido aqui, você pode acreditar. Satanás está se levantando, Satanás vai se levantar, Satanás vai querer levantar pessoas para colocar dúvida no seu coração, para que você não continue crendo da maneira correta, para que se você se desvie da verdade. E nós temos que ser como esses irmãos amados. Nós perseverávamos na doutrina dos apóstolos. Nossos irmãos primitivos, amados, eles permaneceram firmes. O Espírito Santo abriu escola em Jerusalém, e seus professores eram os apóstolos que Jesus escolheu, e haviam aqui 3.000 alunos no jardim da infância da fé. E esses irmãos, eles tinham paciência, eles ouviram os apóstolos ensinar. Meus irmãos, hoje em dia, a palavra de Deus fala em Efésios 4:11, que a uns o Senhor chamou para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores, mestres. Pastores, mestres, é eles que têm que doutrinar a igreja do Senhor. Você precisa ouvir aquelas pessoas que estão ensinando a verdade. Você precisa sentar, você precisa aprender, você precisa crescer na graça e no conhecimento. O Senhor levantou homens, capacitou homens para ensinar a doutrina dos apóstolos. Nós temos que basear nossa fé nelas. O Espírito Santo abriu essa escola em Jerusalém. Os apóstolos eram os escolhidos de Deus, que estavam ensinando os irmãos da igreja primitiva. E era uma igreja que aprendia, que perseverava na doutrina dos apóstolos. Hoje nós devemos, amados, estudar a palavra de Deus. E ao longo
da Idade Média, a igreja começou a se corromper, amados. A igreja começou em muitos desvios da verdade. Na Idade Média começou a haver muitas heresias, ortodoxia sem piedade. O que é ortodoxia, pastor? Era pessoas que criam na doutrina certa, defendiam a doutrina certa, mas não tinha piedade, não tinha vida santa, não tinha vida devocional com Deus. Nós temos que ter cuidado com isso também, porque a doutrina certa é para fazer com que a gente se torne crentes mais piedosos, crentes que buscam mais santificação, crentes que buscam mais viver na dependência de Deus, crentes amados que buscam mais a Deus e não nos afastar de termos uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida de consagração ao nosso Deus. Na época medieval, meu irmão, havia muita ortodoxia morta. Tinha muito conhecimento, irmãos, mas não tinha piedade. Mas tinha outro grupo também. Sempre há os dois extremos. Tinha o pietismo, que era a piedade sem ortodoxia. Aqueles irmãos que gostam muito de santificação, fala de consagração, gosta de louvor, gosta de oração, mas não gosta de palavra de Deus, não gosta de doutrina, não gosta de estudar a Bíblia. É aqueles irmãos que dizem erroneamente: a letra mata, o Espírito é que purifica. E esses irmãos, é um perigo, porque a fé deles não ficar baseada no experiencialismo que eles vivem e não na verdade da palavra de Deus. E aí, meu irmão, Satanás se aproveita muito e engana muitas dessas pessoas. E muitas vezes essas pessoas podem ser conduzidas a um mover espiritual que nada tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Então nós vemos, amados, que também, além desses desvios, houve o movimento liberal. E o movimento liberal, meu irmão, tem fechado muitas igrejas. O movimento liberal tem tirado muitos crentes dentro das igrejas, porque o movimento liberal, ele estuda a Bíblia para colocar incredulidade, para dizer que a Bíblia não é toda inspirada por Deus. E aí eles começam a anular algumas coisas da parte das Escrituras. Tudo que é sobrenatural, tudo que fala da ressurreição de Cristo, dos milagres de Cristo, do nascimento virginal de Cristo, que fala das coisas que Cristo realizou, eles dizem que tudo isso não foi literal. E começa a colocar coisas na Bíblia em dúvida. E se a gente não crê que toda Escritura é inspirada por Deus, meu irmão, o negócio complica para nós. Porque ou ela é toda inspirada ou ela não é. E nós sabemos que a própria Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E nós temos que crer, amados, na palavra de Deus. A Escritura, ela é a palavra de Deus. Mas os liberais e os teólogos liberais, irmãos, têm acabado com a fé de muitos cristãos, que hoje em dia já nem crê mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas nós temos visto aí, irmãos, o movimento neopentecostal, onde os crentes, a fé deles se baseia em experiência espiritual e eles desprezam a revelação das Escrituras. O movimento neopentecostal, irmãos, tantas coisas antibíblicas, a gente olha, tanto mover, tanta coisa que nada tem a ver com o Espírito Santo de Deus, que a gente olha e a gente diz: meu Deus, misericórdia. E, meu irmão, as igrejas estão partindo para isto. E nós temos que ter cuidado, mas hoje, infelizmente, vemos tantas denominações evangélicas que já não estão se mantendo mais nos ensinos das Escrituras. Seus cultos são cheios de músicas, cheios de atrações, igrejas onde
se coloca várias coisas, fumaça, jogo de luz, mesmo de coisa para atrair as pessoas. O culto é todo relacionado ao homem, não mais a Deus. E aí nós vemos as pessoas aos poucos se desviando da fé, e as pessoas já não estão mais vindo à igreja para ouvir a palavra de Deus, para se firmarem na palavra de Deus, para se converterem a Cristo, para se arrepender dos seus pecados, mas estão vindo às igrejas porque aquela igreja vai trazer entretenimento. E muitas pessoas estão atrás de entretenimento. E nós precisamos, amados, voltar a esta igreja primitiva. Muitos já não têm permanecido fiel aos ensinos das Escrituras. Muitas igrejas, amados, que têm se permanecido fiel aos ensinos das Escrituras, têm sido taxadas de igrejas frias. Mas não é isso que a gente vê aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu quero dizer uma coisa a você: uma igreja cheia do Espírito Santo, meu irmão, ela vai permanecer fiel à palavra de Deus. Não tem como ser cheio do Espírito Santo se não houver fidelidade na pregação, na doutrina, na palavra de Deus. E olha que Paulo adverte nisso. Paulo disse em 1 Timóteo 4:1: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então, irmãos, nós precisamos prestar atenção. Essa igreja tinha essa característica. A segunda característica, mas que a igreja primitiva tinha, uma igreja viva, a igreja verdadeira de Cristo, é que ela também era uma igreja que ela perseverava nas orações. Não havia apenas ortodoxia, não havia apenas doutrina certa. Eles não eram apenas defensores da fé verdadeira, da doutrina certa. Eles eram crentes, mas que tinham devoção, eles oravam, eles falavam com Deus. Eles gastavam tempo, irmãos, para falar com Deus. Verso 42 ainda diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Meu irmão, minha irmã, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai orar com fervor e com constância. Se a igreja quer ser cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem que ter oração. E essa oração é com constância, amados. A igreja vai permanecer firme, vai perseverar nas orações. A igreja primitiva de Jerusalém não apenas possuía uma boa teologia, um bom estudo bíblico, um bom conhecimento, mas ela era uma igreja que orava. E hoje o que está faltando em muitas igrejas, mas é oração. Nós precisamos orar mais. Quantas vezes você tem orado a Deus? Quantas vezes por dia você tem tirado para falar com Deus? Meus irmãos, os cristãos de hoje em dia, meu irmão, com a internet, com todas essas coisas para nos distrair, os cristãos de hoje em dia, eu digo com segurança, poucos têm orado. Muitos têm passado horas e horas em frente da internet, mas não tiram mais 20 minutos para orar. E aí, meu irmão, nós queremos chegar no culto, nós queremos sentir a presença de Deus, nós queremos sentir o mover de Deus, o verdadeiro mover de Deus, a alegria, e muitas vezes isso não tem acontecido. Como está a nossa vida de oração com Deus? Nós temos que se comunicar com Deus, nós temos que falar com Deus. A igreja primitiva era fervorosa nas orações. Os irmãos, os membros daquela igreja oravam continuamente. Eles permaneciam sempre orando. Eles perseveravam nas orações porque eles eram uma igreja que
depende mais de Deus do que dos recursos humanos. Essa igreja não tinha nada, mas comparado com as igrejas modernas de hoje em dia, tem tanto dinheiro, tanta tecnologia, mas tão pouco poder. E nós vemos uma igreja aqui que não tinha nada, praticamente, mas tinha muito poder. O Espírito Santo agia com poder naquela igreja. Uma pregação, meu irmão, apenas uma pregação, quase 3.000 almas se convertiam. Quantas pessoas têm se convertido hoje em dia? Quantas pessoas a gente tem pregado no Evangelho e nada tem acontecido, ninguém se convertido? O que está acontecendo, irmãos? Era uma oração, era uma igreja que orava, mas permanecia. Um crente que gosta de orar é um crente que a confiança dele está totalmente em Deus. Quando nós não estamos orando, mas é porque verdadeiramente nós não estamos confiando em Deus. Então esta igreja, por que ela orava tanto? Porque era uma igreja totalmente dependente de Deus. Ela não tinha recursos, não tinha templo bonito, não tinha ventilador, não tinha cadeiras confortáveis, não tinha ar-condicionado, não tinha grupos de louvores, não tinha grupos de teatro, não tinha jogo de luz, não tinha nada que hoje em dia as igrejas têm, mas tinha a unção, o poder de Deus, pessoas se convertiam de verdade. Hoje em dia nós não estamos vendo quase nada acontecer, meu irmão. Infelizmente hoje em dia muitos crentes se acham autossuficientes demais, acham que não precisa mais orar, acham que não precisa mais falar com Deus. E é isso que está acontecendo, meu irmão, minha irmã, é crentes frios, preguiçosos. Vivemos uma geração de crentes preguiçosos para falar com Deus. Tem um bocado de crente que você não pode nem contar com a oração dele, porque ele vai dizer que vai orar por você e está mentindo. Não ora, é mentira, porque tem preguiça, meu irmão, de orar. E é o que está acontecendo, amados, hoje em dia. Infelizmente, hoje em dia, muitos cristãos se acham autossuficientes demais, acham que não precisam mais depender de Deus, que não precisam orar mais. E nós precisamos, meu irmão. O próprio Jesus Cristo, sendo Deus, ele tirava horas, tempo, para falar com seu Pai. Ia para o deserto, subir os montes, não porque formou uma doutrina que no monte lá a oração é mais forte, mas porque ele precisava ficar só para falar com o Pai. Era multidões seguindo Jesus sempre. Ele precisava de momentos a sós com o Pai dele. Como estão os nossos momentos de oração? É isso que eu estou dizendo, amados. Estava conversando com o nosso querido irmão do Lenival, ele falou de Martinho Lutero. Disse Martinho Lutero orava 2 horas por dia. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente, se a gente for orar, meu irmão, eu vou dizer uma coisa. Se a gente for orar, pelo que a gente precisa orar, 2 horas é pouco. Se a gente não fizer aquela oração relâmpago, aquela oração egoísta, no qual a gente só pensa na gente, na família da gente, se a gente for orar pelo que a gente realmente tem que orar, pelo que a Bíblia manda a gente orar, eu tenho certeza que você vai passar mais de 1 hora, 2 horas orando. Porque tem coisa mais para a gente orar. Mas nós não temos feito isso, amados. Por isso nós vemos tanta frieza. Por isso nós vemos tanto crente fraco, qualquer coisa quer sair da igreja, qualquer coisa quer abandonar a fé. Crentes meninos que não crescem, não amadurecem, não aguenta nada. A igreja primitiva estava acostumada a orar regularmente. E eu digo uma coisa a você, meu irmão: um crente que ora regularmente, um crente que ele, porque ele precisa estar falando,
Ele não precisa estar falando. Eu sou cismado, meu irmão, com um crente que diz que ora demais, que faz isso, faz aquilo. Eu sou bem cismado com esse tipo de pessoas. Porque quem faz, meu irmão, não vai também estar contando trombeta, não. Mas você é um crente que realmente é um crente de oração. É o crente que menos dá trabalho. É o crente que mais faz a obra de Deus. É os que menos procura. Está em evidência de ter um alto reconhecimento. E são os crentes maduros, irmãos. Esses crentes são maduros, não são meninos. Então a igreja primitiva estava acostumada a orar regularmente. Atos 1,14 diz que todos unânimes perseveravam nas orações. Todos unânimes, todos juntos. Atos 3,1 mostra os líderes daquela igreja, 3 horas da tarde, subindo o templo para orar. Pedro e João, onde curou aquele coxo, em nome de Jesus. Atos 4,31, a igreja estava sob perseguição. Pedro foi preso, Tiago foi preso, Tiago foi morto à espada. Mas a igreja estava em incessante oração por Pedro. E a palavra de Deus mostra que Pedro foi liberto daquela prisão. E a igreja orou, meu irmão. O lugar tremeu. Todos foram cheios do Espírito Santo e saíram para anunciar o Evangelho com intrepidez, com confiança, com convicção, com poder, com ousadia. Atos 6,4 diz que os apóstolos entenderam que a sua maior prioridade era a oração e a palavra de Deus, quando eles constituíram os diáconos. Atos capítulo 9, 11, o primeiro sinal que Deus deu a Ananias sobre a conversão de Paulo é que ele disse que Paulo iria estar orando. Atos 12, 5, Pedro está preso. Eu acho que eu confundi aqui, mas a igreja estava em oração em seu favor e ele foi liberto. Atos 13, do 1 ao 3, a igreja de Antioquia ora a Deus para que Deus abra as portas das missões mundiais. Atos 16, 25, Paulo e Silas oram na prisão. Deus abre as portas da Europa para o Evangelho ali. Houve a conversão do carcereiro, de toda a sua casa, os prisões caíram por terra. Atos 20, 36, Paulo ora com os presbíteros da igreja em Éfeso. Atos 28, 8 e 9, Paulo ora pelos enfermos da ilha de Malta, e todos ali foram curados. O grande problema hoje, amados, os cristãos de hoje, é que nós estamos ocupados demais com as coisas desse mundo. Estamos ocupados demais, meu irmão. Nossa cabeça está totalmente aqui nesse mundo. Os cristãos hoje não oram mais, os cristãos hoje não lêem mais Bíblia, os cristãos não buscam mais Deus, os cristãos hoje não têm mais consagração como antigamente tinham. A terceira característica de uma igreja viva e verdadeira era que essa igreja ela vivia em profunda comunhão. Atos capítulo 12, verso 42 diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Verso 44 diz: todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 45 diz que vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que algum tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Meus irmãos, a igreja não tem mais isso. Pode dizer, pastor, eu só conheço todas as igrejas. Meus irmãos, os crentes de hoje não têm vivido mais essa comunhão aqui de Atos, não. A comunhão não é só, meu irmão, no culto de domingo. 1h30, 2 horas de culto, no máximo, cada um vai para a sua casa. Não tem mais um compartilhar de vida. Não tem como aqui, amados, essa igreja vivia.
E olha, não havia forçação de barra para que os irmãos estivessem juntos. Não precisava mais. Hoje em dia as igrejas têm que inventar várias programações para conseguir reunir os irmãos. É uma briga, meu irmão. E vai o pastor, a liderança, o que nós vamos fazer para o pessoal voltar para mim para a igreja? Vamos fazer umas campanhas aí. E tome campanha em cima da igreja. Para que os irmãos venham para a igreja. Porque senão os irmãos deixam de vir. Tome campanha, tome programação, tome coisa, meu irmão. Uma forçação de barra terrível para as pessoas se congregarem. O que está acontecendo? Não havia forçação de barra nenhuma aqui, amados. Na comunhão, esta unidade, esse estar junto era algo espontâneo pelo verdadeiro amor. Era algo feito com muita naturalidade. Não havia quem quisesse ficar sozinho. Os irmãos entendiam que eles agora faziam parte do membro da família de Cristo. Que eles tinham um compromisso com a família de Cristo. O irmão que mais está precisando hoje em dia é pessoas compromissadas com a igreja local. Porque hoje em dia o negócio está certo, irmão. A pessoa congrega numa igreja, sai, congrega noutra, sai, congrega, não cria raízes em igreja nenhuma. Termina em lugar nenhum. Não tem comunhão com quase ninguém. Não quer comunhão com quase ninguém. Essa comunhão, essa unidade, esse estar junto era algo, amado, espontâneo pelo verdadeiro amor. Porque, meu irmão, houve uma verdadeira conversão. Não precisava de programações, não precisava de cultos festivos, culto para grupo A, grupo B. Você vê aqui, meu irmão, todos estavam juntos, unânimes, no templo, no partido de mão, de casa em casa. Eles tinham esse amor, meu irmão. Eu pergunto a você, as igrejas hoje estão vivendo essa comunhão, esse amor? Não estão, mas está precisando voltar à verdadeira comunhão. Comunhão não é ajuntamento. A comunhão não era algo apenas, amados, não era apenas algo de estar junto, reunido num lugar só. Havia amor, havia dependência, havia compartilhamento, havia amizade sincera. Hoje em dia, meu irmão, o negócio está complicado. É irmãos falando de irmãos, irmãos interligados de irmãos, irmãos, meu irmão, que não tem amizade com outro irmão. Quando vê o irmão na rua, corta até caminho. Grupos dentro da igreja, meu irmão. Tem igrejas lá que tem não sei quantos grupos de louvor e é uma briga para ver quem vai louvar no dia de domingo. Quem vai se apresentar? E a nova vida em Cristo foi comprovada pelo desejo dos recém-convertidos de estarem juntos, de conviverem com o povo de Deus. Ele ia aos templos todos os dias. Versículo 46. Diariamente perseverava unânimes no templo. Todos os dias, meus irmãos, aqueles irmãos estavam juntos no templo. Hoje em dia é uma dificuldade para a gente frequentar dois cultos. Como é difícil, né? A gente vem para dois cultos. Com muitos irmãos vêm para o culto, meu irmão, com aquele peso. Parece que está vindo para um velório. Como Deus olha a nós? A nossa comunhão, o nosso amor por Deus, o nosso amor pela obra de Deus. A comunhão não era algo apenas espiritual, era algo edificante, mas era uma comunhão de vida concreta.
havia adoração no templo, havia eles participaram das refeições deles nos lares, como se fossem irmãos de sangue mesmo de verdade. E hoje em dia até isso tem se perdido nas famílias. Hoje em dia até irmãos de sangue de verdade hoje em dia já não tem mais aquela comunhão com seus irmãos. Tem famílias passando anos e anos afastadas das próprias famílias. E os cristãos aqui, irmãos, eles estavam nos lares juntos. E também estavam na necessidade uns dos outros. Havia também a preocupação física dos irmãos, com aqueles irmãos que estavam passando necessidade. O versículo 45 diz isso: vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então esses irmãos, amados, havia uma preocupação com a condição financeira de outros irmãos que estavam passando necessidade. E aqui eu vou explicar aqui algumas coisas aqui precisam ser esclarecidas, para que a gente também possa entender. Mas os crentes, amados, eles ajudavam uns aos outros. E tinha pessoas que tinham propriedades, tinha irmãos naquela época que tinham dinheiro, tinham riqueza, e irmãos, eles não consideravam aqueles como se fossem propriamente deles. Eles chegavam a vender suas propriedades, e isso não era porque Deus mandou, não, viu? Isso não foi uma doutrina, não. É você tem que fazer isso, não. Porque a palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria. O irmão Luiz fala aqui direto, aqui não diz nas ofertas. Deus ama quem dá com alegria. Era espontâneo, mas era amor verdadeiro. Eram irmãos amados que eles não eram apegados às coisas materiais. Eles não amavam o dinheiro, eles usavam o dinheiro e amavam as pessoas. Hoje em dia as pessoas estão amando o dinheiro e usando as pessoas. Amando o dinheiro e usando as pessoas. É muito amor ao dinheiro, é muita avareza, amados. Infelizmente hoje em dia no nosso meio existem tantos cristãos avarentos, apegados às coisas materiais. E pode ter um irmão passando uma necessidade do lado dele, não está nem aí. E aí é complicado, meu irmão, porque o diabo diz que a fé sem obra ela é morta. Não adianta eu dizer a um irmão: olha, vai em paz, Deus te abençoa, vou orar por ti, e não dá o necessário para o que aquele irmão está precisando. Isso havia na igreja primitiva, amados. Lembrando, amados, que a ação social da igreja primitiva, a prioridade era os irmãos da fé. A igreja primitiva, meu irmão, não queria acabar com a fome do mundo, não, nem tinha condição para isso, nem ninguém vai ter, a não ser Jesus quando voltar no seu reino milenário. Mas havia uma preocupação, um amor de uns para com os outros. Aqueles irmãos não suportavam ver outros irmãos sofrendo, e eles tendo condição de ajudar, eles não ajudavam, eles não suportavam isso. Não era porque eles foram obrigados a vender suas propriedades para mim, eles faziam isso por amor, espontaneamente, por amor. E se preocupavam em suprir a necessidade dos irmãos, até eles resolver os problemas dos irmãos, porque isso também não era algo tão ruim na vida dos irmãos. E era isso que eu queria falar aqui. Importante lembrar que aqui não se referia a pessoas aproveitadoras. Nós precisamos entender isso, porque apareceu na igreja primitiva muitas pessoas aproveitadoras, que tinham trabalho, não queria trabalhar, queria viver a custa dos outros. E Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 3, 8 e diante: nem jamais comemos pão à custa do outro, pelo contrário, em labor e fadiga de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se prometendo na vida alheia.
A eles, porém, determinamos, exortamos no Senhor, né, que trabalhando tranquilamente comam seu próprio pão. Lembrando aqui, amados, que o apóstolo Paulo aqui, em Atos dos Apóstolos, Lucas, quando escreveu Atos dos Apóstolos, fala dessa igreja ajudando os irmãos, é porque realmente eram irmãos necessitados. Eram irmãos que passaram por se converterem a Cristo, perderam os seus bens, perderam suas propriedades, ficaram desempregados. Houve a perseguição religiosa que estava havendo nessa época, o judaísmo, os judeus perseguindo, e havia tudo isso, amados. Mas não eram irmãos aproveitadores. E hoje nós temos que ter cuidado, porque até para a gente ajudar hoje o necessitado, meu irmão, é complicado, porque é tanta malandragem, é tantas pessoas mal mesmo, aproveitadoras. Eu me lembro no diácono, na igreja que nós fazemos parte, eu gosto de falar sempre desse homem. Para mim ele é uma referência do homem de Deus, diácono Pedro. Hoje em dia é um presbítero da igreja presbiteriana. Eu me lembro do amor daquele irmão, meu irmão, que ele era um irmão que ele ajudava, ninguém ficava sabendo, meu irmão, ninguém ficava, a gente sabia, porque as pessoas comentavam, mas ele não falava. E eu me lembro de um camarada que se converteu lá, aparentemente se converteu, um irmão muito piedoso, irmão muito piedoso, e aquele irmão dizendo que estava desempregado, passando por luta e tal, o irmão suprindo, correndo atrás, o coitado também não tinha condição, ia atrás do irmão de outro, pedindo, se rebaixando, se humilhando, conseguindo para levar o suprimento para aquele irmão, até o primo daquele irmão lá, que aparentemente tinha se convertido, disse a ele: olha, o que o senhor está fazendo aí, o senhor está perdendo seu tempo. Esse camarada é um malandro, ele não quer trabalhar. Já surgiu vários empregos aqui, ele não quer trabalhar. Vai agora em tal lugar que o senhor vai ver o que ele está fazendo. Quando eu chego lá, está o cara bebendo, jogando dominó. Isso aproveitou muito, meu irmão. Então nós temos também que ter cuidado, porque aqui está se referindo, meu irmão, aos irmãos perseguidos, que realmente estavam passando necessidade. E a igreja primitiva ajudava os irmãos que realmente estavam necessitados. E hoje em dia, meu irmão, as pessoas querem jogar a fome do mundo na costa da igreja. O mundo, os pessoal estão passando fome. Cadê as igrejas? Cadê as igrejas? Não é toda igreja que é rica, não, meu irmão. Minha irmã, tem igreja que tem irmão, tem pastor que está passando por luta. Tem pastor que está trabalhando de manhã para comer à noite. Entendeu? Mas as pessoas querem jogar a responsabilidade na igreja. Mas, meus irmãos, 1 Coríntios 9:12, 2 Coríntios 9:12, o irmão Luiz fala algo aqui que a gente não percebemos, que está falando justamente das ofertas para ajudar os irmãos pobres, necessitados, na igreja de Jerusalém, que está passando por perseguição. E ele diz assim, presta atenção: porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, não é do mundo, é dos santos, mas também redunda em muita graças a Deus. Esse serviço é para suprir a necessidade dos santos, dos crentes, dos da fé. Você pensa que a igreja primitiva estava interessada em acabar com a fome do mundo? Ninguém vai conseguir. Isso é responsabilidade do Estado, meu irmão. Quarto lugar, amados, a igreja verdadeira, ela é uma igreja que seus membros vivem no temor do Senhor. Verso 43 diz assim ainda: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Meus irmãos, aqui, meu irmão, nós sabemos que temor não é ter medo de Deus. Temor é ter reverência a Deus. Temor é ter respeito por Deus. Temor é eu me submeter a Deus.
Um crente que tem temor de Deus é aquele que se submete à vontade de Deus. Isso é ter temor de Deus. E a igreja primitiva, meus irmãos e minhas irmãs, era uma igreja assim. Ela não era uma igreja composta de rebeldes. Meu irmão, crente que tem temor a Deus, ele sabe que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Ele sabe que não existe pecado escondido de Deus, que Deus está vendo tudo. Deus conhece nosso pensamento, Deus conhece nosso deitar, Deus conhece nosso levantar. Ainda que eu estivesse no mais profundo abismo, ali o Senhor está. Então, meu irmão, o que está faltando hoje em dia nas igrejas? Temor de Deus. Se tivesse mais temor de Deus, meu irmão, tantas coisas eram diferentes. Essa igreja tinha temor de Deus, meu irmão, e diz que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eu tenho certeza, meu irmão, se a igreja andasse mais em temor de Deus, nós iríamos ver tantas maravilhas Deus realizando no nosso meio. Não que a gente está atrás dessas coisas, mas nós iríamos contemplar muitas coisas. O crente verdadeiro, ele teme a Deus, ele não vive fazendo a sua própria vontade. E é aí que nós temos que ter esse cuidado. Então, amados, há muitas pessoas dentro das igrejas que não são submissas a Deus, que querem servir a Deus, agora elas querem da maneira delas. Elas querem Jesus como seu provedor, como seu salvador, mas não querem Jesus como seu Senhor. Elas não querem ninguém que seja Senhor na vida delas. Elas dizem: a minha vida quem manda sou eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, eu olho o que eu quero olhar, eu faço o que eu quero fazer, e não é dar conta de ninguém paga as minhas contas. Isso não é ter temor de Deus, amados. Essa igreja, ela tinha temor de Deus, era uma igreja onde os membros dessa igreja tinham temor de Deus, tinha reverência, tinha respeito por Deus, que levava a santidade de Deus a sério. Nós precisamos levar a santidade de Deus a sério. Deus, Ele é santo. Nós estamos estudando sobre o atributo de Deus, sobre a justiça de Deus. Um Deus de justiça é um Deus que é santo e é um Deus de ira. Muitos crentes não têm levado a sério a santidade de Deus. E quando nós não levamos a sério a santidade de Deus, nós também vamos viver uma vida de qualquer jeito. 1 Pedro, verso 1, 14 ao 17 diz: como filhos da obediência, não vos amoldei as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Portai-vos com temor. Leve Deus a sério. Nós precisamos levar Deus a sério, irmãos. Nós estamos servindo a um Deus santo. A igreja primitiva, ela levava a santidade de Deus a sério, e ela também vivia os membros daquela igreja em santidade, que inclui uma característica de uma igreja verdadeira, é que ela tem um crescimento saudável. A igreja tem que crescer, meu irmão. O corpo de Cristo não é apropriado. É complicado, irmãos, passar anos e anos sem haver conversão, sem haver batismo, sem haver crescimento no corpo de Cristo. O que está acontecendo? Então aqui nós vemos o verso 47, que diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e quanto
Cristo acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que ia sendo salvo. A igreja crescia, meu irmão. O Senhor acrescentava dia a dia os que ia sendo salvo. Através de quê, amados? Através da vida de adoração dessa igreja. Essa igreja era uma igreja que ela adorava de verdade, ela praticava a palavra de Deus, era uma igreja que tinha temor de Deus. E Deus agia, mas a igreja crescia saudavelmente, não precisava de invenções, não precisava de programações de homem, era o próprio Deus que acrescentava a esta igreja cada dia a dia os que ia sendo salvo. O crescimento daquela igreja não era fabricado por estratégia humana, mas era pelo próprio poder do próprio Deus. Então a igreja primitiva era uma igreja amável, era uma igreja que se tornou simpática aos olhos das outras pessoas, porque era uma igreja que era sal e luz para o mundo. As pessoas viam a perseverança na palavra de Deus daqueles crentes, via que era crente de orações, via que eram crentes que viviam em comunhão, era uma igreja que havia unidade, amados. Não havia esse negócio de divisão, ninguém no começo queria ser melhor do que o outro, todos eram iguais, todos trabalhavam para o crescimento de todos, não havia egoísmo, né? Havia verdadeiro amor fraternal, havia temor de Deus, havia obediência, havia submissão a Deus, havia santidade naquela igreja. E o que Deus fez, amados, acrescentou à igreja. A igreja começou a crescer. A igreja primitiva produzia impacto na sociedade por causa do seu estilo de vida. Meus irmãos, a igreja, nós somos sal e luz da terra. Se as pessoas lá fora não veem diferença em nós, eles vão ver em quem? Eu me lembro do irmão que trabalhava na Coca-Cola. Ele disse que os cabos aqui mais foram pegos em corrupção dentro da Coca-Cola eram os caras que eram irmão de Cristo. Desviando dinheiro, roubando o patrão. E eu fico pensando, irmãos, qual é o testemunho que nós, como igreja do Senhor, temos dado ao povo lá fora? Porque, meu irmão, aqui diz que louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Quando o povo olha para nós, o que eles veem? E é uma preocupação, meu irmão, que nós temos que ter. Porque essa igreja, meu irmão, realmente era sal e luz para este mundo. As pessoas viam a vida daqueles cristãos e contavam com a simpatia de todo o povo. O povo olhava para aqueles crentes e dizia: realmente essas pessoas aí são diferentes. Há amor verdadeiro desses irmãos. O mundo lá fora é uma falsidade. O mundo lá fora um devorando ao outro. Mas na igreja primitiva havia amor verdadeiro. Não havia divisão no corpo de Cristo. Havia sinceridade, não havia amor fingido. Não havia amor hipócrita. Havia amor de verdade. E o que foi que aconteceu, amados? Começou a atrair as pessoas começaram a olhar e ver a diferença na vida. Meus irmãos, é triste a gente ver como o povo hoje vê a igreja de Cristo, como o povo vê os pastores. Pastores, para o povo aí no mundo, tudo é ladrão, tudo é adúltero, tudo. Irmãos, em Cristo é isso, é aquilo. Irmãos, aqui houve um verdadeiro crescimento, porque essa igreja era luz e sal para este mundo. Nós precisamos ser luz e sal para este mundo. E as pessoas precisam ver, meu irmão, Cristo em nós. Não é o que nós só falamos. É importante falar, é importante pregar, é importante. A fé vem através do ouvir a pregação de Cristo. Mas uma coisa é certa, o povo está de olho em nós. E às vezes a gente dá cada vacilo, porque nós somos humanos. Pode
do seu pequeno vacilo, o povo está de olho em nós. O povo está de olho em você. O que nós fazemos, nas nossas atitudes, se elas vão demonstrar que verdadeiramente nós servimos aquele Deus que nós pregamos. Se nós estamos sendo sal e luz para esta treva, não é um falso crescimento, amados, através de homens, mas essa igreja cresceu, e eu vou encerrar aqui, através do poder de Deus. Então, amados, Atos 1,15 diz que essa igreja tinha 120 membros. Atos 2,41, o número subiu para quase 3.000 membros. Atos capítulo 4, verso 4, de 3.000 subiu para 5.000 membros. Atos 5,14, uma multidão se agregou à igreja. Atos 6,7, o número de discípulos se multiplicaram. E Atos 9,31, a igreja se expandiu para Judeia, Galileia, Samaria. E Atos 16,5, a igreja são estabelecida e fortalecida no mundo inteiro. Meu irmão, o apóstolo Paulo, um único homem, com a ajuda de poucos homens, fundaram várias e várias igrejas por onde passaram. Centenas e milhares de pessoas se converteram, meu irmão, através daqueles homens. Eles não tinham televisão, eles não tinham rádio, eles não tinham meio de comunicação. Que nós temos era pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho. Ou perseguição, foram difamados, mas bem-aventurado daqueles que são perseguidos por causa do nome de Cristo, pois está fazendo a vontade de Cristo. Agora, ai daquele, meu irmão, que estivesse sendo perseguido, que está escandalizando o nome de Deus. Ai daquele, porque é melhor colocar uma corda de seu pescoço, amarrar uma pedra e lançar no mar. Porque nós estamos servindo a um Deus santo, um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus que Ele não faz acepção de pessoas no seu julgamento. Não estou falando de julgamento para perdição. Mas, irmãos, que Deus possa nos abençoar. Que eu e você, minha irmã, meu irmão, que a gente não venha desanimar da obra de Deus. A igreja, por enquanto, é a igreja pequena, mas vamos perseverar. Vamos fazer, olha, aqui está a receita. A receita está aqui. A palavra de Deus. O que é que nós precisamos fazer? Continuar perseverando na doutrina dos apóstolos. O que nós precisamos fazer? Continuar perseverando na comunhão, tendo cuidado para não haver divisão, brigas, contendas, conversa, fofoca, ciúme, inveja. Isso destrói qualquer igreja, qualquer corpo. Pode ser uma igreja do tamanho do trem. Uma casa dividida, meu irmão, não prosperará. Nós temos que perseverar nessa comunhão. Nós temos, amados, que perseverar nas orações. Nós temos que continuar sendo crentes temente a Deus, buscando andar em santificação. Eu sei que tem coisas que é difícil, tem coisas que há na nossa vida, com certeza é só Deus trabalhando, mas nós precisamos também nos esforçar. Nós precisamos buscar mais a Deus, pedir mais a misericórdia dele, precisamos falar mais com Ele, precisamos nos consagrar mais, precisamos tirar mais tempo com Deus. Não basta apenas 2 cultos, não basta apenas 3 cultos. O culto a Deus é todos os dias. O culto a Deus é na minha casa, no meu trabalho, é aqui, é em todo canto. Esse é o culto agradável a Deus, que fala lá em Romanos capítulo 12. Quando nós apresentamos os nossos membros em santificação, este é o culto agradável a Deus. É este culto que Deus quer que a gente tenha todos os dias. E quando nós, amados, estivermos desta forma, tenha certeza que Deus vai começar a abrir as portas aí. Pessoas da nossa família vão se converter. Essa igreja aqui vai começar a encher. As pessoas aí fora vão dizer: aquela igreja é uma igreja de Deus mesmo. Aquelas irmãs são irmãos de Deus. Aquele pastor é um pastor de Deus. Aqueles irmãos, aqueles diáconos são diáconos de Deus. Mas, irmãos, nós precisamos agir dessa forma, para que nós possamos ser a igreja fiel,
Deus possa nos abençoar, amados. Que a gente não desligue nosso olhar de nada. Que a gente se liga na palavra de Deus. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos